Ei, Nutri! Boas-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, já se inscreve, hein? Não vem com palhaçada comigo, porque aqui nesse canal é onde você aprende aí a faturar 10 mil reais por mês, sem precisar lotar sua agenda. É um canal de prosperidade, então bora que bora! Se inscreve, deixa o like e bora pro assunto de hoje, que é o quê? Como se destacar de outros nutricionistas. Isso mesmo, Nutri, o mercado está saturado. Todo semestre é uma turma nova de nutrição que se forma. Toda turma é uns 50, 60, 100 nutricionistas que se formam ali em uma universidade. Cada esquina hoje em dia tem uma universidade nova. A facilidade de acesso ao estudo está cada dia maior. E a gente faz o quê para se destacar, Nutri? Porque mais do mesmo não vende, mais do mesmo não diferencia. E assim, eu sempre escuto nutricionistas falando sobre, eu faço plano alimentar personalizado. Nutri, se você é uma nutricionista que atende particular, o mínimo que você tem que fazer é um plano alimentar personalizado para o seu paciente. Isso não é diferencial. Mas tem pessoas que fazem. Mas essas pessoas, elas não estão aqui no nível. Elas estão muito abaixo do nível. Se a pessoa pega o plano de gaveta para entregar numa consulta particular, ela não é nível para você se nivelar, tá, Nutri? Então, a gente tem que pensar num diferencial que realmente seja efetivo no mercado hoje. Plano alimentar personalizado não é. Plano alimentar na hora da consulta, isso ainda é um diferencial. Por quê? Porque tem muito paciente que vai em nutricionistas e sai com plano para depois de 7 dias úteis. Nisso, o paciente passa 7 dias se despedindo. Era para ele perder 5 quilos, agora é 8. Entendeu? Então, montar o plano alimentar na hora da consulta ainda é uma diferenciação no mercado da nutrição hoje em dia. Mas eu vou te falar, Nutri, hoje eu atendo no mercado mais competitivo do Brasil, que é o mercado de São Paulo. No caso, é onde mais tem concentração de nutricionista, onde tem diversos tipos de preço, diversos tipos de acompanhamento. Então, você tem que ter o quê? Você tem que ralar para se destacar. E aí, Nutri, é onde vem os 2 pontos mais importantes dentro de um atendimento diferenciado. É o segredo do seu sucesso se você aplicar isso. Assim você vai conseguir ganhar 10 mil reais por mês sem lotar sua agenda de uma forma honesta, efetiva e muito gratificante. É muito gratificante você ver que o seu trabalho fez resultado, deu resultado na vida do paciente. Porque, querendo ou não, quando a gente se forma em nutrição, a gente tem ali meio que uma missão na nossa vida, que é o quê? Transformar a vida das pessoas através da alimentação. E é lindo ver isso acontecer. Tá, Sá? Mas me conta, o que eu tenho que fazer para conseguir fazer essa transformação e ainda com diferencial? Com este caminhão de nutricionista que se forma todo semestre. Pois é, Nutri. 2 pontos muito importantes. Empatia e acolhimento ao paciente. Sério, Sá? Mas empatia tá tão batido. O pessoal falava muito disso em 2014. Não. Empatia e acolhimento. Nutri, se você não tiver escutado alguém, se você ainda não é formada, se você não tiver escutado alguém falando isso no seu consultório, você já escutou alguém falando isso pra você que aconteceu ou aconteceu com você? Que é o quê? Eu cheguei no médico fulano de tal e ele mal olhou na minha cara. É porque eu passei no médico e ele só pegou, nem olhou na minha cara direito, baixou a cabeça, escreveu, me entregou e foi embora. E eu fui embora. Sabe como isso dói? Você já passou por isso de você chegar no médico, você querer falar o que você tá sentindo e o médico mal olhar pra sua cara, é Buscopan, prescreve e vai embora. Isso é ruim. A gente se sente como? A gente se sente indefesa, a gente se sente desamparado, essa é a palavra, desamparado. Quando o paciente chega no seu consultório, que você tem ali um acolhimento, uma escuta ativa, você deixa ele falar.
O paciente, ele vem sedento por falar. Só que ao passo que ele tem um monte de coisa pra falar pra você, ele tá com muita vergonha, ele tá com medo. Isso mesmo, Nutri. O paciente, ele chega no nosso consultório com medo. Com medo de falar o que ele tá sentindo, com medo de você não querer escutar, com medo de você ser só mais uma Nutri bonitinha, do rostinho bonito, do cabelinho arrumado, uma nutricionista que usa um jaleco, uma nutricionista que atende numa sala bonita, que não vai nem escutar o que ele tem pra dizer. Entende como é diferente? Quando o paciente ele se sente acelerado, sabe? Quando o paciente chega no consultório, eu falo pra ele, tá, pode falar. Aí o paciente olha pra mim e fala assim, eu tô falando demais? Eu falo, não, eu preciso saber o que você tem pra me falar. E aí o paciente vai falando. Dentro do que ele mesmo fala, você tira as ideias para fazer a sua conduta, com base na vida que ele tem, na vida que ele leva. Fazer o plano alimentar se encaixar na vida dele, e não o contrário. Explicar para ele que é sobre incluir, não é sobre excluir. Fazer toda essa parte é essencial. Mas isso é diferencial? É. Mas isso vai me fazer ganhar 10 mil reais por mês sem lotar minha agenda? É isso que faz. Aqui no consultório, eu tenho um programa de acompanhamento que ele é um programa high ticket. Ele custa mais de 3 mil reais. E recentemente eu atendi uma paciente que ela veio aqui no consultório, veio ela e a filha. E eu nunca atendo paciente junto. Mas nesse dia elas queriam passar juntas, porque era mãe e filha, iam montar o plano alimentar junto e tal, iam montar as marmitas, queriam passar juntas, ok. Aí eu expliquei pra mãe que ela precisava do plano do programa mais caro, né? Falando, dando falando nesses termos, né? Mas no caso eu não falei isso, eu falei o nome do programa, porque os nossos programas de acompanhamento, eles têm que ter nome. Aí eu falei pra ela que ela precisava do programa X e a filha dela precisava do programa Y, que era um programa um pouco mais barato. E aí ela me questionou por que ela precisava. Por isso que no vídeo lá sobre vender, eu falei sobre a efetividade. Você tem que saber a efetividade, confiar na efetividade dos seus programas e saber demonstrar isso. Porque não adianta você fazer bem feito, você tem que demonstrar que é bem feito e que traz efeito. Então, quando a paciente chegou e me perguntou, eu expliquei pra ela, porque o programa que eu tinha oferecido pra ela é um programa que tem muito mais relação com comportamento alimentar, ela já enfrentava coisas e tal. Fechou o programa. Um programa de mais de 3 mil reais. Acompanha a história, Nutri. E aí, passou, ela fechou o programa, pagou, e aí ela virou pra mim e falou assim, olha, só pra você saber, eu não acredito em nutricionista. Depois de fechar um programa de 3 mil reais, né? Eu não confio em nutricionista, eu não acredito em nutricionista, porque eu já passei em diversas nutricionistas, em diversos consultórios, e eu não confio em nutricionista. Mas o jeito que você me atendeu e a forma como você me atendeu, você me escutou. Detalhe, viu? É uma profissional da saúde. Essa paciente é uma profissional da saúde. Então, ela tá acostumada a lidar com pessoas que maltratam pessoas, com pessoas que são ao passo que tem profissionais da saúde excelentes, que fazem ali o seu trabalho sem hostilizar o paciente. Ela conhece também profissionais que já foram hostis, inclusive com ela, porque ela já passou em diversos profissionais. Entende como o fato de eu ter escutado todas as dores dela, de eu ter entendido toda a rotina dela, fez com que ela virasse essa chave, ela quebrasse esse paradigma? No seu consultório, Nutri, vão chegar diversos pacientes totalmente traumatizados. Você vai escutar absurdos. Se você quiser criar um quadro no seu Instagram chamado Absurdos que eu ouvi, você pode criar, porque vai ter material. Eu sempre penso em falar isso, meu Deus, as pérolas do consultório, porque eu escuto cada coisa desse consultório que só Jesus na causa. Mas enfim, teve uma vez que uma paciente chegou aqui pra mim e falou assim, detalhe, era a primeira consulta da paciente, e aí ela veio na consulta e trouxe pra mim uma avaliação de bioimpedância que ela tinha feito no nutricionista que ela tinha passado antes de passar comigo.
Aí ela trouxe a avaliação e quando eu olhei, era tipo assim, 17 dias atrás. Aí eu olhei assim, ué, tu já fazia acompanhamento com esse nutricionista e aí tu trocou e tal, o que aconteceu? Aí ela falou, não, então eu fui lá na clínica dele, mas eu não gostei muito do atendimento não, sabe? E aí a minha amiga me indicou pra ti, te indicou pra mim, falou que teu atendimento era diferente, que tu não era desse jeito. Aí eu, desse jeito como? Aí ela, morrendo de vergonha, falou assim, não, Sá, é porque eu passei nesse nutricionista e ele falou assim pra mim, que eu tinha tanta gordura no meu corpo que eu podia passar 6 meses sem comer, que eu não ia morrer. Aí, claro que pela ética, você não pode fazer nenhum comentário quando você escuta uma coisa dessa, né, Nutri? Você não pode dizer assim, nossa, que irresponsável. Não pode. Você tem que escutar e simplesmente falar, não, a gente vai fazer de uma forma diferente e tal, e seguir prezando sempre pela ética, embora o que o colega fez tenha sido antiético, de falar assim com o paciente, você não pode ser antiético com ele. Aí, beleza, fizemos um acompanhamento incrível, a paciente tem resultados incríveis. Ok, mas pensa, Nutri, acompanha a minha linha de raciocínio. Acompanha a minha linha de raciocínio, Nutri. Se a paciente tivesse uma predisposição a um transtorno alimentar, se fosse uma paciente que, mesmo estando sobrepeso, fosse bulímica, você entende o risco que é um tratamento ríspido de um nutricionista? Porque uma coisa é o primo da pessoa falar assim, ai, você tá sobrepeso, se você passar 6 meses sem comer, você não morre. Outra coisa é um profissional que se formou para fazer aquilo. Isso é muito errado, Nutri. Não pode fazer isso. Ai, Sá, mas eu sei que é errado. Pois é, você sabe que é errado e você agora, nesse vídeo, você aprendeu o que é o certo, o que converte para os seus pacientes ficarem ali conectados com você, a ponto de comprar o programa que você quiser. Ontem eu estava em atendimento aqui no meu consultório, como vocês podem ver, aqui é o meu consultório. E aí, eu tava em atendimento aqui no consultório. E assim, eu entreguei o atendimento inteiro pro paciente. Quando terminou, eu virei pra ele e falei assim, então, fulano, qual programa a gente vai fazer? Porque eu tinha dado 2 opções. Eu sempre dou 2 opções de programa pro paciente. E aí, ele foi e falou assim, o que você achar melhor? Aí eu falei, então a gente vai fazer esse. Você entende que depois que você mostrou o valor, o preço não importa, porque o valor é diferente de preço. Então eu simplesmente mostrei, coloquei o panorama do tratamento, inclusive tem um vídeo aqui no canal ensinando como fazer panorama do tratamento com o paciente. Fiz um panorama do tratamento com ele, expliquei pra ele o que ia acontecer, ele viu as opções de programa, ele quis o programa, eu ofereci 2 programas pra ele preferiu o mais caro, eu falei, que se encaixava mais no objetivo dele, era mais caro, mas não era tanta a diferença, e esse se encaixaria melhor. Pronto, comprou, pagou, vida que segue. É assim que você faz um consultório lucrativo. Querer um consultório lucrativo, Nutri, não é errado. Querer ganhar dinheiro com a profissão para a qual você se formou, não é errado. Você tem que ter o quê? Um atendimento acolhedor, você tem que ter empatia, você tem que ter integridade no que você faz. Se você faz bem feito, se você faz com amor o que você se formou para fazer, se você faz com dedicação, se você se esforça, se você estuda, você merece vencer, Nutri. Você merece ganhar 10 mil reais por mês sem lotar a sua agenda. Então, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez sentido para você em algum momento, deixa o like, viu, Nutri? Para de palhaçada comigo, deixa o like aqui para você ter muito mais conteúdo como esse. Se inscreve no canal e me segue no Instagram, porque lá no Instagram também tem conteúdo, certo? Samara Siqueira _Nutri. Eu te vejo lá e te vejo aqui no canal também no próximo vídeo. Beijo, Nutri, até lá!